Olá, seja muito bem-vindo ao Ministério Água Viva, né? A Já gente também estamos, está aprendendo, está se estamos aprendendo acostumando. ainda, né? Estamos aí com um site, www.aguaviva.net. A gente está arrumando ainda, né? Construindo, Estamos começando, construindo, né? estamos engatinhando, mas em nome de Jesus, já Deus tem aberto as portas para a gente poder caminhar e vamos correr, Em nome porque de Jesus Jesus. está voltando, tem que correr. E se você quiser, pode vir para ajudar a gente, né, na construção do site, pode vir para ajudar a gente no ministério. Nós temos muita coisa para fazer. Mas hoje nós estamos aqui para mais um. Conhecendo mais a palavra de Deus, para que possamos viver muito mais o que Deus tem de promessa para cada um de nós, viver os milagres de Deus para as nossas vidas. Então você pode convidar alguém, né, para estar com a gente, conhecendo essa palavra e principalmente vivendo essa palavra, né? Como a Nilza falou, conhecendo e vivendo, né? É isso que a gente precisa. Bom, nós estamos aqui falando dos milagres de Jesus, e nesses milagres de Jesus, nós já estamos na parte 8, né? A gente vai dar sequência nos milagres de Jesus. Lembrando que nem todos os milagres foram registrados na Bíblia, né? Nós temos aí 35, em algumas versões 37 milagres, mas nem todos eles foram registrados na Bíblia. Agora, você não acha que Jesus, em todo o seu ministério, 3 anos, pregando o arrependimento, pregando o batismo, você não acha que Jesus, em 3 anos, só fez 35 milagres? Inclusive pela multidão que seguia, pela multidão que acompanhava, acredito que muito mais milagres dele fez, mas a gente não tem conhecimento. Na verdade, os evangelhos não conseguem mensurar todos os milagres, Uhum. né, de Jesus. E hoje nós vamos falar do milagre da cura do cego de Betsaida. Era alguém que estava cego, e esse milagre só foi registrado por Marcos, né? Então está lá em Marcos, capítulo 8, versículos 22 a 26. E Marcos fala, no capítulo 8, versículo 22, nós começamos. Então chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse. Rogando-lhe que o tocasse. Só que onde está localizado Betsaida? Aonde é Betsaida? Então nós temos aqui a Palestina dos tempos de Jesus, e a gente pode ver aqui Betsaida, aqui pegadinho, ou do outro lado do mar da Galileia, né? Nós temos aqui a Galileia e nós temos aqui o mar da Galileia. E Betsaida está aqui ligadinho. Então, em cada cor dessa aqui, você tem um domínio, você tem alguém que dominava. Então, você tem aí Felipe, você tem aí Herodes Antipas, você tem aí Pôncio Pilatos. Pôncio Pilatos, ele está aqui cuidando de Samaria, cuidando de Jerusalém, né? Toda essa parte da Judéia. Então, para que a gente pudesse ter uma ideia, né? A multiplicação dos pães foi feita aqui nesse deserto, em Gaulatinítede, né? Onde, onde foram feitos os milagres de Jesus. Então, isso é bom para que a gente tenha um pouco de noção quanto se andava naquela época. Você vê de um pontinho a outro, são dias de viagem. Então, o mapa aí tá pequenininho, né? O mapa está Mas pequenininho, mas são quilômetros e quilômetros, né? E dias que eles tinham que caminhar, caminhar. né? E às vezes tinham um burrinho, ou tinham um camelo, às vezes, não era sempre. Mas vamos ver o que aconteceu lá em Betsaida. Nós vimos que eles passaram, né? Nós vimos ali
também o território de Decápolis, que era um território mencionado em diversos pontos de Jesus, né? Quando Jesus vivia pregando e levando o evangelho para cada um deles, né? Decápolis era um território mencionado na narrativa bíblica que compreendia um grupo de 10 cidades. As 10 cidades originais que formavam a região de Decápolis era Citópolis, Pela, Dion, Gerasa, onde foi curado o endemoniado de Gerasa, não? Filadélfia, Gadara, Rafana, Canata, Ipos e Damasco. Essas são as regiões. Mas Jesus vai curar esse cego e ele tem um método de cura um pouco diferente, né? A essa altura as pessoas sabiam que Jesus era capaz de praticamente qualquer coisa. Jesus cura e ele cura como ele quer. Jesus cura da forma que ele quer. Jesus cura no tempo que ele quer. E trouxeram um cego, implorando que o Senhor o curasse, mas que fosse apenas por um toque. Apenas por um toque. Veja aqui em Marcos capítulo 8, versículo 23. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia e, aplicando-lhe saliva aos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe: Vês alguma coisa? Veja aqui, nesse versículo 23, Jesus, ele se afasta da multidão. Ele se afasta do povoado, que tinha muita gente lá. E o que ele fez? Ele cuspiu nos olhos do cego. E depois perguntou se ele estava enxergando. É uma forma bastante diferente, né? Aliás, ele mostrou uma forma bem diferente, porque todos falavam: toca nele, toca nele. E ele simplesmente não tocou. Para que você veja, né? Quando nós vimos lá no versículo 22, nós vimos que eles trouxeram o cego e pediam o que para Jesus? Que lhe impusesse as mãos. Como se já tivesse aí uma forma, né? Um método de cura. Então, impõe as mãos sobre ele aí. Não que impor as mãos seja alguma coisa errada, ao contrário, né? Paulo fala ao Timóteo, se está alguém doente, chame os presbíteros, que haja imposição de mãos e haja oração. Mas Jesus, ele gospe nos olhos, sem impor as mãos. Jesus gospe nos olhos e o que ele pergunta? Vês alguma coisa? Ele pergunta pro cego se estava vendo alguma coisa. Na verdade, a gente já viu um milagre de cego aqui, né? E a gente viu que instantaneamente. Será que a gente pode dizer que Jesus estava perdendo o poder ou perdendo a prática de como fazer o milagre? Porque às vezes a gente faz alguma coisa e aí ainda pergunta para o outro para confirmar, né? Para ter certeza. Será que aconteceu? Será que deu certo? Não, Será que não Jesus foi nesse. já estava mais humano aí Não, não do foi que nesse. Deus? Com certeza não foi nesse intuito. Mas vamos seguir aqui em Marcos capítulo 8, versículos 24. Este, recobrando a vista, respondeu: Vejo os homens, porque como árvores os vejo andando. Ou seja, ele estava enxergando algo. Então ele enxergava alguns vultos. Ele respondeu sim.
né? Mas as pessoas pareciam árvores, tinham só vultos. A Ou diferença seja, é que as árvores andavam, então deve ser gente. deve Se ser não anda, gente. deve ser uma árvore. O grau ainda estava muito alto. Se a gente tivesse um óculos para dar para ele, o grau dele ia ser muito alto. Será que Jesus não tinha mais poder de curar? Obviamente que não. Jesus demonstra que a cura pode ser um processo e que cada caso é um caso, cada cura é uma cura, cada pessoa é uma pessoa. Nós somos seres individuais e únicos. Tanto é que a nossa digital é única. Em Verdade, não todos se os 7 repete. bilhões de pessoas no mundo, não tem duas digitais iguais. Não temos ninguém no mundo parecido com você. Você é único e eu sou único. Muitas vezes a gente pode até falar que bom, né? Porque um já é muito, um já é muito. Mas aqui Jesus mostra também o cuidado de Deus com a criação do homem, de fazê-lo um ser único e incomparável. A gente pode ver aqui, não que Jesus perdeu o milagre, mas ele aplicava o que Deus aplicou na criação, a individualidade de cada um. Então, não significa que se você tem hoje uma enfermidade, alguém já foi curado dessa enfermidade por Deus, não significa que a cura vai ser igual. O processo pode ser diferente. Não é? E, Será, a gente pode ver nessa diferença? Será que é de acordo com a fé do que estava sendo curado? Será que podia ter algum problema? Porque Deus, em algumas situações, Jesus falava: a tua fé te curou, a tua fé te salvou. E nesse caso, nós podemos também ficar um pouco, como é que é? Em dúvida com relação a isso. Será que a fé dele era muito pequena? será? A gente pode levar por esse lado, né? E a gente pode crer que é um processo, e o processo para aquele jovem era diferente. O Uhum. processo para ele era diferente. Assim como o tratamento que Deus dá na tua vida e na minha vida são diferentes. Eu não posso esperar que aquilo que serviu para mim sirva para você ou vice-versa. Então, na verdade, Deus ele tem um tratamento individual para cada um. A gente pode ir lá para Gênesis e pensar como Deus criou o homem. Você recorda? Do pó ele criou o homem. Ele fez um bonequinho, Um, né? no barrinho lá, ele, Ele ele fez um foi o artista, ele bonequinho foi o nosso artesão. e fez o homem. E a mulher, como é que ele criou? Foi igual? Não, ele já teve que pedir, deixar o homem dormindo, para que daí se extraísse a costela. E da costela ele criou a mulher. Uhum. Ou seja, um processo, um processo diferente de criação. Aí você pode dizer assim: ah, mas será que Deus ele não consegue fazer duas coisas iguais? Não, na verdade, a misericórdia dele e o infinito dele dá a ele poder de criar a mesma coisa de formas diferentes. Mas você sabe que às vezes a gente pensa, será que nós estamos preparados para o nosso milagre? Porque de repente o cego que enxerga tudo, ele podia ficar tão emocionado e ter um ataque do coração, Pois né? é. E de repente não é isso. Então, por isso Deus foi num processo mais tranquilo, de acordo com o que ele pudesse suportar também. Então, nós temos que ver aí algumas situações. Primeiro, a fé. Ele deveria ter fé, porque para ele ir até lá é porque ele acreditava. Né? Uhum. A segunda situação, né, é a individualidade dele. Ele é um ser ele é um ser diferente de todos. Né? Então, a individualidade dele. Então, Deus respeita a tua individualidade.
Deus respeita o processo que você e eu temos que fazer, que são processos diferentes. Quando nós aceitamos a Jesus, ou entregamos a nossa vida para Ele, nós começamos um processo de santificação, um processo de conhecer esse Deus. E, na verdade, esse processo é diferente de pessoa para pessoa. E na palavra tem que Deus sonda o nosso coração e ele nos conhece até mais do que nós mesmos, porque a palavra nem me saiu a boca e ele já sabe o que quer, nossos pensamentos nem chegaram e ele já sabe, um Deus todo onipotente, onisciente, onipresente. Então, nesse sentido, a gente pode confiar que ele vai estar fazendo de acordo com o que nós precisamos ou como nós precisamos, né? De uma forma que fique claro para você e para mim que foi a obra do Senhor, que foi o milagre do Senhor. E aí a gente Amém. continua aqui em Marcos, capítulo 8, versículo 25. Então, novamente lhe pôs as mãos nos olhos, e ele, passando a ver claramente, ficou restabelecido, e tudo distinguia de modo perfeito. Ou seja, Jesus colocou a mão nos olhos dele. Então, teve imposição de mãos? Sim, teve, né? Teve, de uma forma diferente, porque nós entendemos que imposição de mãos é quando você coloca a mão sobre a cabeça da pessoa. A cabeça é o centro do ser humano, né? Mas Jesus colocou, impôs as mãos sobre ele, mas nos olhos, para que ele pudesse enxergar perfeitamente. Deus tem um método de cura para cada pessoa e não para cada problema. Deus nos trata pessoalmente e cuida particularmente de cada um de nós. Esse Deus, ele é pessoal, individual e particular para cada um de nós. Então, E voltando, lembrando até que em muitos dos milagres que Jesus fazia, Jesus perguntava: que queres que te faça? E nesse caso, eles já chegaram falando. Então, se fosse a receita, aí teria que passar todo o processo sim, se antes. tivesse uma receita de bolo, né, É. Jesus tinha que perguntar para ele: o que você quer que eu faça? Não, Jesus sabia, Uhum. né? Então, voltamos lá, quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, nós começamos um processo, né? Essa entrega da nossa vida é deixar a vida errada que a gente tinha antes e começar uma vida segundo a direção de Deus. Então, esse processo, ele é pessoal. Esse processo, ele é individual. Esse processo, ele é particular com cada um de nós. Então, na verdade, nós não podemos achar que o que passou com você vai passar igual comigo, ou o que passou comigo vai passar igual com você. Não. Por quê? Porque o processo é particular de cada um de nós. E Marcos, ele continua falando com a gente aqui em Marcos capítulo 8, versículo 26. E mandou Jesus embora para casa, recomendando-lhe: não entres na aldeia. E Jesus os despediu para que vivesse a sua vida. Ele tinha uma vida para viver. Jesus o despediu, né? Uma vida de visão, uma vida a partir daquela cura. Jesus o despediu. Mas por que Jesus recomendou que não passasse pela aldeia? Por que você acha? Porque, na verdade, Jesus, ele não busca fama e tampouco notoriedade. Ele não precisa mostrar para ninguém quem ele é. Ele é. Se você vai lá no Antigo Testamento, algumas vezes que Deus se manifestou aos seus servos, ele falou o quê? Eu sou. Eu sou. Ele não deu nome, ele não deu endereço, ele não mostrou o RG, nada disso. Eu sou. E nem precisava explicar quem era ele. Então, ele é o que é, ele é o alfa, o ômega, o princípio, o fim, ele é tudo e está em tudo.
Isso que é mais interessante, né? Isso que é muito louco, né? É muito louco isso, né? Ele está em tudo, né? Jesus ele não quer notoriedade, mas ele busca pessoas que o sigam e que o obedeçam. Busca adoradores que o adorem, não pelo que ele faz, e sim pelo que ele é. Um Deus maravilhoso, misericordioso, amoroso e justo. No agir de Deus em nossa vida, não importa o método, mas sim o resultado. Será que quando a gente vê assim que ele não passe pela aldeia, talvez Jesus estivesse buscando tantas pessoas que vieram de tão longe buscando por ele, né? Uma caminhada longa, porque ele já tinha passado por um deserto e tantas pessoas vieram com ele, e ele fala assim: não passe pela aldeia, porque se ele passasse pela aldeia, não precisaria nem falar nada, mas todos viriam em contra Jesus, porque Jesus tinha feito esse milagre. Porque sabiam que aquele jovem era cego, né? E como cego, ele tinha que ele vivia naquela cidade e as pessoas o conheciam. Mas ver que aplicação a gente tem para a nossa vida através dessa cura que Jesus fez ao cego de Betsaida. Jesus ele não tem um método, ele não tem um formato. Jesus ele pode curar qualquer coisa, qualquer coisa. Se você vê, nós já vimos um milagre aí da ressurreição da filha do filho da viúva. Jesus pode curar a morte. E essa morte que ele quer curar, eu sempre falo que a gente pede cura do corpo, da alma e do espírito. Mas a cura melhor, a cura mais perfeita é a cura do espírito. E a cura do espírito é quando você e eu nos entregamos ao Senhor Jesus e colocamos a nossa vida nas mãos dele. A cura do espírito é onde nós vamos estar na eternidade, com Jesus completamente curado. Amém. Então, Jesus pode curar todas as coisas. Sim. E quando pedimos a cura, eu acho que entra o que você tinha comentado no outro estudo de confiar. Porque se nós não confiarmos no Senhor, a gente vai pedir e vai achar que Ele não vai curar. Mas muito pelo contrário. Então, quando a gente confia, a gente entrega, a gente espera, a gente persevera e a gente tem a esperança. E lembrando, né, a gente tem passado aí por diversas situações de pessoas que estavam no Vale da Sombra da Morte e morreram. E morreram. E aí? Pastor, mas não oramos? Sim, nós oramos para a cura do corpo, da alma e do espírito. Então, nós cremos que quando essa pessoa entregou a sua vida a Jesus, ela morreu? Não, ela foi continuar sua vida na eternidade com Deus. Lembrando que nós somos individuais, nós somos personalizados por Deus. Não tem uma forma correta. Você pode ver que cada um, até quando você vê irmãos gêmeos, né? Uhum. Irmãos gêmeos, eles não são 100% iguais. Eles podem ser iguais 90%, 80%, 70%, mas 100% nunca. Porque já começa que a digital dele é diferente. Já começa que a personalidade de cada um é diferente. E olha que é mesmo pai, mesma casa, mesma mãe, mesma criação, mesmo espaço. Mesmo Então, tudo, né? uhum, Né? quase tudo. Jesus, ele quer trazer para a tua vida e para a minha vida resultados. Resultados eternos. Não é resultados para esse mundo que a gente vai viver aqui alguns anos, mas resultados eternos. Então, eu convido você a esperar o milagre de Deus. Eu convido você a ter fé, não esperando da forma que você quer, mas da forma que Deus tem para a tua vida. O milagre de Deus vai acontecer na tua vida, só depende de você e de mim. Não depende de Deus, porque Deus ele quer fazer.
Deus já tem essa promessa na sua vida. Então, querido, em nome de Jesus, eu te espero na próxima quinta-feira, quando a gente vai estar falando também da parte 9 dos milagres de Jesus. Continuamos com mais milagres. Continuamos com mais milagres, né? Porque nós sabemos que a nossa vida é um milagre, né? Nós estamos aqui falando com vocês porque o milagre da vida está sobre nós. Você está aí assistindo a gente porque o milagre da vida está sobre você. Confia nesse Deus Todo-Poderoso que seu milagre está chegando. Ou abre o olho, eu que sou girinha, mas abre o olho porque o seu milagre já está aí e você não está vendo, né? Então, em nome de Jesus, que você possa ver, que você possa curtir o seu milagre e possa também divulgar, testemunhar esse milagre que Deus está fazendo na sua vida. Não importa qual seja o processo, né? Uhum. De repente você já está no começo do processo, ou no meio do processo, ou no final do processo. Mas o milagre, ele está batendo a tua porta. Que Deus te abençoe, obrigado por você estar com a gente até aqui. E nós te convidamos para o próximo domingo, né? Próximo domingo agora tem o culto da família. Culto da família, né? Culto da família. Então, venha com a gente, chega um pouquinho antes, que é para a gente poder bater um papo, né? E para que a gente possa orar junto e louvar esse Deus, Louvamos. né? Você deve ter recebido aí os louvores do mês de março. Se você não recebeu, só mandar uma mensagenzinha para nós e em nome de Jesus a gente manda de novo para você, tá bom? Se você tem alguma dúvida, alguma colocação, algo que você gostaria de saber, escreve aqui embaixo ou manda para a gente nas nossas redes sociais. Lembrando que agora a gente tem mais um canal, que é o www.ministerioaguaviva.net. Também, que dali você pode ir para a rádio, dali, enfim. O site ainda está em construção, mas você pode vir nos ajudar em nome de Jesus, ok? Seja muito bem-vindo para participar com a gente. É isso aí. Fica na paz, que Deus te abençoe e te guarde. E nos vemos no domingo ou na próxima quinta-feira, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Tchau, tchau.